Então, os limites, os marcos, o limiar, são necessários para gerar confronto, para gerar enfrentamento. Gerados confrontos, gerado enfrentamento, gerada a luta, nós então somos capazes de vencer os limites, ultrapassar os marcos, claro, quando necessários para o nosso crescimento, e enfrentar uma luta que nos vai gerar vida, crescimento, avanço. No processo de metamorfose, uma lagarta, para passar ao estágio de borboleta, ela precisa ter esse processo sequencial e concluído. Se não houver a conclusão desse processo, essa metamorfose, essa transformação, ela sucumbe, ela fracassa. Então, nós todos sabedores somos, nós todos sabemos que é preciso lutar, é preciso confrontar, é preciso enfrentar para que alcancemos a vitória, para que alcancemos metas, objetivos e assim cresçamos. E esse é o propósito de Deus para a amada igreja. Assim é na vida do atleta, assim é na vida dos clubes, assim é na vida de lutadores, assim é na vida de todo e qualquer segmento que vive através de vitórias e confrontos. Muito bem, então estamos aí, não é? O Manaus já está na classe C, tomara que ele avance e assim por diante. O John Jones é um lutador que está ainda no médio, nos meios médios, devia ir para o pesado, mas eles não querem porque ele vai perder, então ele continua lá no meio e quando tem um aí para enfrentá-lo, na nossa visão não, quanto maiores as adversidades, maiores serão o nosso crescimento. Maiores serão os confrontos. O que significa isso? No processo de crescimento, quanto mais nós desenvolvermos a nossa salvação, maior envergadura espiritual teremos. É ou não é assim? Por isso que o Senhor diz que os elementos, as bases da palavra, os elementos fundamentais ou elementares, eles devem ser pregados quando necessários. Porém, é preciso que a igreja cresça, para que não seja em nada deficiente, mas em tudo operosa, vigorosa, para que ela, diz 2 Pedro 1,8, não tropece em tempo algum. Muito bem. Então vamos lá. Posto isso, deixa eu colocar para vocês algo. Essa passagem, irmãos, ela se usa muito para o ministério, mas ela tem coisas e informações que fazem parte do que vamos tratar hoje. 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 4 a 5. De 4 a 5. Muito bem. 2 Timóteo 2, de 4 a 5. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Deixa eu repetir. Embora esse texto se trate e é direcionado para a vida ministerial, ele traz uma riqueza de informações para nós. Olha que coisa linda. Nenhum soldado, sinta-se um soldado do Senhor, nenhum soldado em serviço do reino, para o reino de Deus, se envolve em negócios desta vida. O que significa esse envolvimento? Significa você envolver-se com o mundo de tal sorte, de tal forma, que você abandone o reino de Deus. Então é por isso que nesta noite esse texto, ele cabe justamente aqui nos limites, nos marcos, no limiar do nosso enfrentamento, da nossa luta, para que a cada dia cresçamos na presença do Senhor. Então nessa noite, nenhum soldado, nenhum membro da igreja em serviço para o reino se envolve, ou seja, se deixa envolver, se deixa tomar, se deixa arrancar pelos negócios dessa vida para não mais servir a Deus. Quantos estão entendendo? Amém. É esse tipo de envolvimento. Não é envolvimento de trabalho, de necessidade, de subsistência,
que temos que trabalhar, que temos que conviver. Não, não é isso. É envolvimento para deserdar do reino de Deus. Então ele diz, olha, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem arregimentou você? Quem me arregimentou? No momento em que eu me converti, que senti e que entendi o que é o reino de Deus, eu me deixei arregimentar pelo Senhor. E hoje, claro, isso é um testemunho próprio, mas todos nós precisamos dele. Eu não quero abandonar esse serviço por nada. Por nada. Então, olha lá, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, reparai, diz Paulo, na vossa vocação, reparai na vossa eleição. Escreve Paulo aos Filipenses também, escreve Paulo aos Colossenses de que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos arregimentados pelo Senhor e diz a palavra de Deus, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui eu diria, o atleta não é coroado se não lutar segundo a doutrina, se não lutar segundo os valores, fundamentos e princípios da palavra de Deus. Então, nenhum atleta é coroado, é premiado, se não servir e se não procurar as normas, os preceitos, os fundamentos, a doutrina da palavra de Deus. Muito bem, deixa eu reforçar bem isso. Nós já falamos ainda agorinha que na metamorfose, nesse processo de transformação, se a lagarta não participar e se isso não for concluído, ela não atingirá o estágio de voar, borboleta. Assim somos nós, o Senhor está aqui nessa noite e a temática é sempre e eternamente vencedores. Por quê, igreja? É impossível que uma pessoa ou que um ser humano que foi arregimentado pelo Senhor e viva, agora entenda o termo, não estou falando de fraqueza, tá, irmãos? Os irmãos, nós todos temos as nossas fragilidades, não estou falando disso. Estou falando de pecado acidental, não estou falando disso. Mas todo aquele atleta, todo aquele cristão que se diz cristão, que vive, olha o termo, que vive habitualmente em pecado, que não tem novidade de vida, ele já está derrotado e ele não poderá ser eternamente um vencedor se aqui, na presença de Deus, ele já é um derrotado, esse ser humano. E eu não vejo ninguém aqui com essa característica. Amém? Nem queira se enquadrar. Amém, amados? Então, é essa visão. Então, nós estamos aqui convictos de que fomos arregimentados por um Deus que quer que desenvolvamos, que quer que prossigamos, e em nenhum momento os seus profetas falam que devemos retroceder, mas sempre prosperar, progredir. Muito bem. Até aí está tranquilo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos avançando. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, de 24 a 25, diz algo interessante. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só, ou só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Coisa linda, olha. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Qual é a ideia que Paulo estava dando aqui aos coríntios? Irmãos, pense aí numa corrida de 100 metros, de 400, de 1.200. Pense aí numa corrida em que somente o primeiro lugar é premiado. Então ele fala assim, você na vida cristã
deve fazer isso. Não por competir com seus irmãos, não, não, não. Mas como se você estivesse competindo contra os principados e potestades e dizendo a eles, olha, eu sirvo a um Deus que me arregimentou, eu sou nova criatura, eu sou vitorioso em Cristo, sou mais do que vencedor, e eu vou correr como se eu fosse alcançar o primeiro lugar. Para todos nós vale isso. Então imaginem, todos nós aqui, você internauta, igrejas, que daqui a pouco nos assistirão através desse vídeo, você correndo como se estivesse numa maratona e você quisesse atingir o primeiro lugar, ser o vitorioso. Faça isso e ore para que seu irmão também faça. Amém, amados? Muito bem. Então olha lá, todo atleta em tudo se domina. Aqueles do mundo, aqueles que correm no estádio para alcançar uma coroa corruptível, acaba, irmãos, não vale mais nada. A taça Jules Rimet já era, já não tem apenas o valor do ouro que há nela, mas no sentido temático, ela não presta, não vale mais nada. Mas a nossa coroa, a coroa pela qual estamos correndo, é incorruptível, não murcha, não enferruja, não acaba, será eterna. Por isso, amada igreja do Senhor, nós estamos numa corrida e o Senhor, entenda a palavra, você vai entender isso lá em Apocalipse, o Senhor não chama covardes, o Senhor não chama tímidos, aliás, o Senhor chama todos, mas Ele só arregimenta aqueles que lutam segundo as normas. Ele só arregimenta aqueles que começam a produzir frutos para ele. É essa a nossa vida, é essa a nossa luta. E todos nós que aqui estamos somos cientes e conscientes de que sem luta não há vitória. E, irmão, sou lutador, realmente, começa a falar, o cara diz, meu irmão, quantas vitórias? Não, ainda vou lutar. Ainda nem lutei, queridos. É uma corrida progressiva. Por degraus. O vencedor, ele é vencedor em todas as áreas de sua vida. Lutas, sim. Tropeços, sim. Vicissitudes, sim. Necessidades, sim. Mas ele é vencedor. E o Senhor o tem como vencedor. É essa a grande questão. Cristo lá todo machucado, coroado de espinhos, mas sempre como vencedor. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está tudo pago, está tudo consumado. Nas maiores lutas e nas mais profundas lutas, e até no vale da sombra da morte, Deus quer te dar vitória. Você será vitorioso, meu irmão, porque você é sabedor de que cumprindo a palavra, lutando segundo as normas, Ele te dará vitória. Não tem para onde correr, Ele te dará vitória. Muito bem? Glória a Deus para a palavra. Então, atenção. Aí vem lá algo tremendo em Tiago 1,12, que eu peço que a nossa pastora Nayufi nos leia na carta de Paulo a Tiago, capítulo 1, verso 12, e nós atentamente a ouçamos, e eu também faço uma versão aqui, idêntica, similar, parecida com a dela. Tiago 1,12, minha pastora. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Aqui nessa versão bem simples também, bem-aventurado que sofre a tentação, que sofre a provação. Olha lá que coisa tremenda. Porque quando for provado e aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Segredo. Quem é que o Senhor ama? Alguém diria, todos nós sim, até os perdidos, para salvá-los, para perdoá-los. Mas quem é que o Senhor ama? A Bíblia diz que a sabedoria, que é o próprio Senhor, ama aos que a amam. O Senhor diz, quem é que Ele ama? O homem que suporta.
com perseverança a aprovação. Ah, pastor, Afrânio, passei por uma aprovação agora. Que coisa boa. Não, irmãos, é ação completa. É do jeito que ela vier. Você tem que enfrentar os adversários. Você tem que enfrentar os times. Você tem que enfrentar a corrida. Senão você vai ficando para trás. Você não vai ter vitórias. Então o Senhor ama aqueles que o amam. E o Senhor tem uma coroa incorruptível prometida aos que o amam. E quem ama o Senhor, meu amado, não vive em justificativas. Não vive sempre dizendo eu sou fraquinho, pecadorzinho, não vale um nadinha. Não, irmão, você é vitorioso. Você sempre será vitorioso. E eternamente vencedor. Aliás, repare, Deus chama um exército, e por isso ele é o general, e ele já vê os aprovados no combate aqui na terra. Ele já conhece os que ele precisa. Não que ele dependa, que ele precisa, olha lá, não que ele dependa, que ele precisa para levar para a glória em arrebatamento, para que depois ele volte em glória e nós, diz a palavra, voltaremos e pisaremos a cabeça de demônios e julgaremos as nações e estaremos ao seu lado como aqueles que somos e são vencedores. O Senhor não chamou covardes, tímidos, o Senhor chamou aqueles que, ao se arregimentarem, resolveram não se envolver. Ou seja, não dar o corpo, a mente e o pulso espiritual para esse mundo, mas fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Essa postura de vitória fará com que o inimigo fuja da tua presença. Fuja da nossa presença. Irmãos, a autoridade espiritual vem pela presença de Cristo em nossas vidas. Isso é que é tremendo, é o poder de Deus em nossas vidas. E nessa noite, o Senhor está falando de atletas, de vencedores, de lutadores que vencem limites, vencem marcos e estão no limiar de provações. É nesse sentido, de nunca se deixarem recuar. Aquele que retrocede, diz Hebreus, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmão, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam para o alvo. Muito bem, então nessa noite ainda, vamos lá em algo tremendo. Na segunda carta de Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 16 a 18, tem algo que a igreja conhece maravilhosamente. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa. Escute aí agora. Essa palavra vocês todos já conhecem, já tivemos palavras aqui pregadas por outros amados da igreja, por doutrina. Esse verbo aí, corromper, não é pecado. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui não significa pecar. Preste bem atenção. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Que é isso, Afrânio? Que é isso, igreja? Mesmo que eu tenha um tempo de fé, tenho 65 anos. Mesmo que você tenha 70, 20, 25. Mesmo que você envelheça. Mesmo que seu corpo se corrompa. Olha que coisa linda. Os velhos darão o quê? A Bíblia diz os seus frutos. Os vossos jovens sonharão, os vossos velhos, e nós sonharemos juntos. Voarão com a força das águias. Olha que coisa linda. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, que você chegue na idade do condor. Ai, ui, mas você vai estar firmado na rocha. Que até essas dores serão atenuadas e as curas serão tremendas. Amém? Glórias ao Senhor. Por isso não desanimamos mesmo que o nosso corpo ou o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior, você que é espiritual, você que tem uma mente de Cristo, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
Irmão, a renovação é diária. A renovação é o nosso culto racional, ou seja, diário. Não tem parar, não tem trégua. O inimigo não baixa a guarda, o inimigo nos assedia tenazmente, diariamente. Cabe a nós enfrentar e lutar. Olha que coisa linda. O nosso homem interior se renova dia em dia. Segredo, você pode estar velhinho. Fisicamente, biologicamente falando. Mas o teu homem interior vai se renovar. E alguém vai dizer, meu Deus, eu não entendo uma pessoa com essa idade, com esse vigor, com essa força e com essa fé. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. É a presença de Deus na nossa vida. É a presença do Espírito Santo na tua, na minha, na nossa vida, queridos. É por isso que o nosso homem interior se renova dia a dia. Dia em dia. É processual, é constante, não pode parar, não há trégua. É crescimento. É crescimento. É crescimento. Isso é que Deus quer na sua igreja. Então ele diz assim, preste bem atenção, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Segura aí. Pastor, tem cada tribulação pesada. Para Deus é leve. Agora entendo o que eu vou lhe dizer. Para Deus é leve. Pastor, mas eu vivo em provação. Não, você tem mais vitórias do que derrotas. E derrota não é provação. Derrota não é provação. O Senhor diz, bem-aventurado o homem que após ser provado e vencido a provação, ele é aprovado por Deus. Então você não nasceu para ser derrotado. Então olha que coisa linda. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Amados, é leve por quê? Porque Deus não permitirá que nenhuma provação, que nenhuma tribulação seja superior à tua força de suportar. Ele não permitirá, com a provação ele permite, com a provação ele quer a tua reação de coragem para que ele te dê vitória, ele em ti. Aí você enfrentou, teve coragem, ele diz, é meu, todinho meu o teu trabalho. Vai com borra para o inimigo, descanse em mim, que eu te dou a vitória. O segredo é entender isso, igreja. A luta não é sua, não é o meu braço, não é o meu intelecto, é a minha rendição às normas da palavra de Deus. É eu lutar segundo as normas daquele que me arregimentou. E ele vai te dar vitória, e você será, nós, vencedores. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, a nossa vida é um sopro. A nossa existência é como a erva que murcha. É como a folha que cai. Então repare, é momentâneo para Deus, ele está olhando isso é rápido, são segundos a tua, a minha, a nossa existência. Para ele um dia é como 1000 anos. Agora imagine a nossa existência que não chega a 1000 anos. Então reparem, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, enquanto você luta aqui na terra, Deus quer te dar a vitória, e se nós lutarmos segundo as normas, seremos vencedores aqui. Quanto maior for a tribulação para você, do seu ponto de vista, mais leve e momentânea é para Deus se você nele e com ele no seu coração enfrentá-la. Então, olha o que ele diz, enquanto você vence, luta segundo as normas, não se apavora, não retrocede, eu estou produzindo para você eterno peso de glória. Meu filho, tu serás vencedor eternamente. Os teus galardões pelos teus enfrentamentos, os teus galardões pelos teus confrontos estão garantidos. E tu serás parte do meu exército, cujo general é o próprio Cristo, e tu julgarás os anjos, julgarás as nações, e os inimigos e os ímpios se farão cinzas
debaixo de vossos pés. Então o Senhor diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior envelheça, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, acima de toda comparação. Então, amado, quando nós estivermos em tribulação e provação, coloquemos na cabeça logo o futuro. O que é que você vai dizer? Ah, essa tribulação aí? Ah, essa prova? Tu vai dizer, o que eu vou ganhar por vencê-la, por ser vencedor aqui, é incomparavelmente melhor. Não tem nem como se comparar o que Deus vai te dar por cada vitória. Pela tua vida cristã em vitória, é um peso de glória incomparável, queridos. Não se pode mensurar, não se pode avaliar o que Deus tem preparado para nós. Então você é vencedor, o Senhor diz que em Cristo somos mais que vencedores. Então não tema, não sucumba, não se acovarde, não fique tímido. Vença, porque enquanto você vence, Deus está produzindo para você eterno peso de glória. O inverso é verdadeiro. Tudo que o ser humano produz contra Deus é eterno peso de perdição para ele, queridos. Com Deus não há meio termo, com Deus não há neutralidade. Muito bem, nessa noite eu continuo a leitura de 16 a 18, conforme anunciei. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são naturais, são temporais, passageiras, e as que não se veem são eternas. Na caminhada cristã, para que sejamos vencedores, em que e no que devemos atentar? Para o eterno peso de glória, para os valores espirituais, para as normas, promessas do Senhor. Se eu atentar, olha lá, se você focar nas coisas que você vê, tribulação, vicissitudes, problemas, falhas, meu irmão, você será derrotado. Já pensou um lutador psicologicamente? O adversário está na frente dele. Ele olha para o adversário e não pensa no que ele vai ganhar por vencê-lo. Ele pensa que não dá, o cara é muito musculoso, o cara é muito forte, eu já estou tremendo, eu já me borrei. Irmão, não tem como. Você atenta nas coisas que você está vendo. Você vai atentar nas que são eternas. Sim, Senhor, está vindo essa aprovação, a tua palavra diz que se eu vencê-la, eu terei eterno peso de glória. Então não se acovarde, aspire pelas coisas dos céus, aspire pelas coisas invisíveis, porque elas são concretas, porque a nossa pátria é celestial, porque a nossa vitória vem do alto. Então a sua visão, a sua mente, psicologicamente falando, não pode estar atentando no que é mundano, no que é natural, no que você está vendo. Ah, eu estou vendo diante de mim a impossibilidade. Assim pensou todo o exército de Israel. Havia a proposta, e vocês sabem, um homem que me vencer, o filisteu Golias, será dada a vitória ao país, a terra desse homem. Se eu ganhar aos filisteus, todos se acovardaram. Os mais fortes, membros do exército de Saul, até os irmãos de Davi tremeram na base. Lá vem um pastorzinho de ovelhas. Lá vem aquele que ao tanger a harpa, a vida de Deus em sua vida fazia com que os espíritos imundos de Saul não atormentassem. E de repente, chamam Davi, e Davi vai levar mantimentos, provisão para seus irmãos soldados. Quando ele vê aquela brincadeira, o cara dizendo, tem homem aí? Quem vem aí para mim?
Aí Davi, depois de conjecturar o que vai se dar para quem vencer esse camarada, ele já estava pensando na vitória. A filha, a desgraça da Mical, a filha, isso, aquilo, vantagens. E Davi olhou e Davi começou a ver a invisibilidade de Deus. E Davi, irmão, viu aquele homem gigante, todo armado, armadura. E ele falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Amados, e ele foi para a batalha, e ele não olhou o que ele via, ele olhou a vitória e o poder do Deus em que ele cria. Isso é atentar para as coisas que você não vê. Amém, amados? Isso se chama coragem espiritual. Não é o que tu vês que vai te amedrontar. É o que tu não vês que vai te dar coragem suficiente para que tu não te acovardes, seja qual for o problema. Seja qual for o problema. Vai para cima dele em nome de Jesus. Que o Senhor te dará a vitória. Amém, amados? O Senhor nos dará a vitória. Glórias a Deus. Eu peço que o nosso presbítero Luciano nos possa ler, enquanto eu vou falar mais um pouquinho, Romanos 8, de 36 a 39. Esse Romanos 8, de 36 a 39, esse raciocínio, irmãos, começa lá no 31. Jesus, maravilhoso, ele é o nosso Salvador, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele vem discorrendo e Paulo chega aqui nesse momento que é crucial para nós, em Romanos 8, 3:6 a 3:9. Igreja, atentemos para a leitura. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia, obrigado, meu presbítero amado. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. O que a Bíblia diz ainda agora? Dia a dia o Senhor quer nos fortalecer. Dia a dia Ele precisa operar na tua vida. Porque, amados, quantos demônios estão lutando o dia todo para nos tirar da presença de Deus. Você não sabe, não tem a dimensão no seu repouso, no seu transporte, de quantas vezes o diabo tentou te matar. Mas o Senhor diz que a luta é todo dia, diária, e Ele diz também que Ele vai te dar a vitória dia a dia. Por isso, olha que coisa tremenda. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. Segure aí. Mas, pastor, no porvir vai ter alguma coisa má? Todo o principado vai cair, todas as potestades. O Senhor está dizendo assim, que se lá na glória, por isso que a nossa vitória é eternamente, alguma coisa pudesse se levantar contra ele ainda, cairá diante dele da igreja, porque nós teremos essa força tremenda, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente desta vida, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem aqui é mais que vencedor? Se você é mais que vencedor, nunca olhe para o alvo. Olhe para o alvo, vendo a glória de Deus que está na tua vida, as coisas invisíveis, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Ele é invencível, ele nunca perdeu uma batalha, ele é vencedor e ele quer que você seja vencedor. Aplaudamos a esse. Dá tempo para eu citar
3 vitórias apocalípticas ao povo de Deus. Só 3, tá bom. Eu passo a descrever já já, e nós vamos já já dar continuidade. Eu farei assim, a ministra, a presbítera Andriane, fica com Apocalipse 21:7. Quando lhe for dada a palavra, Andriane, você lê e ora. 21 de Apocalipse, verso 7. Então eu começo. Apocalipse 3:5. Só faça ouvir, se quiser seguir, pode. Apocalipse 3:5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Queridos, não negue o nome de Jesus, não se acovarde, não se intimide. Olhe para ele, porque ele diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Muito pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ser arrebatados, vamos chegar na glória. E olha que eu vou lhe dizer, tem um tempo para galardões para tudo, e um tempo que eu não sei nem mencionar, lá saberemos, em que ele vai mudar meu nome, em que ele vai mudar os nossos nomes de maldição, sobrenome tudo. Mas antes disso, imagine, para Deus não há limite. Pastor, mas é muita gente de todas as épocas, irmãos, para ele não há limitação. Imagine você. Confessarei. Eu vou ler de novo e vou interpretar. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Lá está aquela apoteose. Dá tempo, irmão, não há tempo para ele. Ele é atemporal. Ele é Kairos. Carol Florencio, entra na minha glória, filha, porque o reino te está preparado. Aline, Andresa, Dudu, Eduardo 2, Eduardo Guerra, Eduardo de não guerra. Todos vocês se coloquem aí. Meu irmão, ele vai confessar o teu nome e dará tempo, misericórdia. Ele é altamente glorioso. Ele é incomparavelmente maior do que todo o sistema digital e computável que tu possas imaginar. Ele está acima de tudo isso. Amém? Aí, Emily, entra na minha presença, por isso não podemos negá-lo. Aí, Guilherme da Jaque, aí, Guilherme do Fúvio, da Cristina. Aí, Renê, que vai viajar. Entra na minha glória. Tu imaginaste ele confessando o teu nome, Edgleuma? Teu nome, Gama, Vânia, Cridiana, Lucas, Edfilho, Jaqueline. Já pensou, Gregório? Eita, aquele rapaz maravilhoso lá da oficina que faz um sopão tremendo. Entra José Gregório no meu reino. Entra Marco Lopes, entra Alice. O Senhor não quer e não deseja que você se perca. O Senhor quer nos salvar. E Ele vai confessar o teu nome, porque não te acovardaste, não te intimidaste, foste vencedor, e eternamente serás mais do que vencedor. Amém? Outra vitória, rapidinho, depois vai a Andriane. 3 de Apocalipse, de 21 a 22. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nessa noite, eu peço que a nossa amada presbítera Andriane nos leia Apocalipse 21:7 e logo após ore. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Louvado seja o teu nome, aleluia, Pai. Engrandecido, adorado para todo sempre sejas tu, Senhor das nossas vidas, que luta as nossas lutas, que peleja as nossas pelejas. Rei da glória, nosso general, Cristo Jesus, tu que és tudo para nós. Muito obrigada pelo galardão que já temos de
de estar te buscando aqui na terra, Pai, por ser conhecidos por Ti como mais que vencedores. Venceremos contigo, Pai, triunfaremos rumo à glória, rumo à terra prometida, porque assim Tu prometeu, assim Tu irás cumprir, Pai. Bendito, engrandecido, seja o Teu nome eternamente, Rei da glória. Nós não abrimos mão, Senhor, daquilo que Tu prometeste, daquilo que Tu já colocaste, Senhor, em nosso coração. Bendito seja o Teu nome, por esta palavra bendita, Senhor, por este culto maravilhoso, Pai. Bom é estar na Tua presença, onde Tu nos sacia, Senhor, a fome e a sede. Bendito e engrandecido seja o Teu nome eternamente, Deus das nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Aplaudamos esse Deus. Ministério de Louvor, suba.